Bom dia, estamos aqui com o nosso amigo, professor Adriano. Professor Adriano, atualmente você ensina em qual escola? Eu ensino na escola Luiz Pimentel, que é uma escola técnica localizada no município de Sobral. Lá os alunos têm aula em tempo integral. E lá eu preparo os alunos para poder estagiar na área de regência. Professor Adriano, que tipos de recursos tecnológicos e musicais você utiliza em suas aulas? Bom, varia bastante. Por exemplo, eu sou professor de teclado eletrônico. Na verdade, o próprio instrumento já é um recurso eletrônico, porque o teclado ele é muito rico, ele imita vários sons de outros instrumentos. Eu considero o instrumento teclado um ótimo instrumento para trabalhar musicalização. Nas aulas de violão a gente utiliza, por exemplo, o afinador eletrônico. Agora, das experiências que eu tive, a gente utilizou pouco recursos tecnológicos, porque eu trabalhei em escolas públicas da Prefeitura do Estado, onde eram um pouco escassos esses recursos tecnológicos. O que eu poderia usar, eu pegava em casa, lia o material e tentava repassar para o aluno, mas sem utilizar esses recursos, porque era difícil. Mas já na escola particular eu já encontrei mais essas possibilidades de utilizar data show, outros recursos bem mais sobre internet na aula. Mas assim, na minha avaliação, também isso não ter o recurso tecnológico tem um lado bom também, porque hoje em dia eu vejo que a internet, todo mundo está muito conectado, e isso gera uma certa ansiedade para todo mundo. E acho que na aula de música, quando você não utilizar também esse recurso, você vai deixar o aluno com uma escuta mais voltada para o instrumento, vai se sentir até mais tranquilo para uma aula. Eu acredito que às vezes o excesso de tecnologia também, assim, de certa forma, provoca uma ansiedade, na minha opinião pessoal. Professor Adriano, fale um pouco da sua formação. Você é licenciado em música, professor de artes? Isso, sou licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará. Aí eu atuei muito também como professor de arte em escolas do Estado, da Prefeitura, ministrando a oficina de música. Trabalhei também em muitos projetos nessa área de música e trabalho até hoje também. E em relação a currículo, aos assuntos abordados em sala de aula, nós sabemos que a escola tem uma grade curricular, e trabalhamos sempre com turmas heterogêneas. Como você define esses conteúdos a ser trabalhado em sala de aula? Certo. Quando eu estava dando aula na universidade, aí era um tipo de aula assim, bem acadêmica, Você tem acesso à teoria musical de forma bem metódica, e era aula para adultos. Aí eu já ficava imaginando, como será que eu vou dar essas aulas? Eu já não concordava com o tipo de aula, porque eu acho que a música veio primeiro do que a teoria. Então, o que eu pensei, eu não fiz como me ensinaram. Me ensinaram assim, você tem que ensinar a teoria, depois ensina a música, a prática musical. Aí eu disse, eu não vou fazer assim. E à medida que eu não fiz isso, eu conquistei mais alunos, a aula funcionou muito bem, porque a gente, primeiro, a gente fazia uma leitura do que é que a turma poderia realizar, qual era a vontade da turma de tocar, e a partir da própria prática a gente ia construindo um referencial teórico. Eu fazia o inverso do que eu aprendi na faculdade. Você primeiro ensina o aluno a amar a música primeiro, que é muito importante, ele amar a música, estar interagindo com os colegas, e aí a partir desse momento, depois desse momento, aliás, a gente insere a teoria musical. Tem cursos que eu já vi por aí que faz tipo assim, uma prova de fogo. Você tem que estudar 5 meses só de teoria. Se você passar por isso, você vai pegar no instrumento.
tem cursos desse jeito e eu não concordo com isso, sabe? Você passar o tempo todo ali só na teoria e depois de 5 ou 6 meses, tem curso até que 1 ano nos cursos de formação de banda. Eu acho um exagero. E alguns alunos acabam desistindo e eu acho que é um tipo de exclusão, na minha opinião, fazer esse tipo de estratégia. Então, professor Adriano, eu agradeço a sua colaboração. Com certeza você contribuiu e muito com a educação musical da nossa cidade e também do Brasil inteiro, porque esse vídeo será visto por estudantes de música do Brasil inteiro, não somente os alunos da universidade, né, em que eu estou cursando licenciatura em música. Então, eu agradeço bastante a sua contribuição. Eu que agradeço, eu também sou um eterno estudante, ainda estudo, porque o professor ele precisa se colocar na posição de aluno para ele entender melhor o aluno. Então, eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre aprendendo, eu digo para todos os estudantes. Gente, quando vocês falam que já sabem, o universo se fecha, então a gente nunca sabe tudo. Na música, o conhecimento não se sucede. Então, essa a dica que eu digo para vocês aí, estudantes e todos que estão escutando esse áudio. Estudar música vai além do que ir só para aula, é estudar em casa, é estudar com um amigo, com a namorada, com o namorado, é fazer música com quem ama, é interagir e fazer música. Obrigado. Vou terminar em Ré maior.